Estamos online, estamos operando. Muito boa tarde, boa noite, bom dia para você que está aí ouvindo a gente. Eu sou André Pádua, estou aqui na companhia do meu querido amigo conterrâneo lavrense aqui, Weber Souza. E estamos aqui inaugurando esse podcast. Que responsa, hein, Weber? Responsa para mim, na verdade, de receber alguém como o Weber aqui, um artista que eu conheço já faz um tempo. Tenho a oportunidade de apreciar a obra dele aqui na minha casa, que eu já adquiri alguns quadros dele, mas enfim. Primeiro eu gostaria de falar, né, da importância que é para vocês e para nós aqui estarmos nesse espaço de convivência, que acima de tudo o OCIA é isso, tá falando aquela pergunta, né, Weber? O quê? O que é a essência? O que é o nosso trabalho? Coisas que são difíceis de teorizar, são difíceis de colocar em palavras, e o modo que a gente consegue se aproximar mais disso, às vezes, é a poesia, né? Então, o OCIA vem para isso também, porque, às vezes, o que é difícil de colocar em palavras escritas, a gente consegue desenvolver em uma boa conversa. Então, a nossa essência que a gente vai estar desenvolvendo vai ser baseada nessa premissa específica. Então, duas boas-vindas a todos e todas que estão aí, e queria falar da importância de você estar conosco nas redes sociais. Os podcasts aqui, eles serão direcionados nesse primeiro mês, tanto para o YouTube, tanto para o Instagram, tanto para o TikTok, em recortes para o TikTok, e também para o Twitter, que é as redes que nós estamos incluindo, eu estava esquecendo do Facebook. Então, nós estamos nessas redes e é muito importante para a gente que você nos acompanhe por lá também, para ir vendo o que a gente vai desenvolver aqui em termos de conversas, em termos de diálogos, né? Onde a gente vai estar discutindo sobre arte em suas diversas formas de manifestação. Está certo? Então é isso. Você está vendo pelo YouTube, se inscreva. Se você está vendo pelo Facebook, siga. Você está vendo pelo TikTok também, siga. Pelo Twitter, aí siga, se inscreva. Eu já me perco aqui às vezes em relação à rede social. Siga, se inscreve, por aí vai. E lembrando também que nós vamos ter um site. Esse site vai ser apresentado para vocês também através de vídeo, que nós estamos aqui realizando com a grande mente, né, por trás de todo o aparato de tecnologia de informação que a gente está desenvolvendo. Então vai ter um vídeo explicando para vocês como é que vocês podem ouvir exclusivamente o áudio disso que a gente está desenvolvendo do podcast pelo site que nós também estamos desenvolvendo. Então nós estamos elaborando uma super estrutura aqui para prestigiar a arte, para prestigiar pessoas incríveis com quem a gente vai estar conversando. Bom, já falei demais e o nosso interesse aqui hoje é ouvir um pouco do Weber. Eu sei que a pintura, Weber, ela não foi imediatamente, né, encontrada na sua vida. Teve um processo para isso, até onde eu me lembro de você me falando. Então eu queria saber um pouco dessa sua história, né? Como é que foi da sua formação que você faz, faculdade, não sei se você já se formou, e aí no meio do caminho você acabou encontrando a pintura. Como é que foi esse processo? Explica um pouco pra gente. Bom, boa tarde, bom dia ou boa noite para quem quer de bom dia ou boa noite. Eu sou o Weber Souza, sou artista e estudante de engenharia. Fico extremamente honrado por ser um dos pioneiros ali no podcast aí do André de Pádua. Muito obrigado pelo convite, pelo reconhecimento. Espero que alcance muitos ouvintes e seguidores com isso. Muito feliz mesmo, gratidão imensa. Então, é um processo bem complicado, assim, esse começo da pintura para mim. É um processo que ocupou um espaço até necessário, né? E foi no começo da minha universidade. Eu estou me graduando e estou no último período de automação, né? Engenharia, bem exatas. E aí, no começo da graduação, eu me, me vi pensando enquanto um ser um pouco mais crítico, né, que vinha do ensino médio e tinha um papel a ser cumprido um pouco maior de responsabilidade, né, uma responsabilidade maior para quanto a sociedade. Então, eu me via estudando um pouco mais sociedade, filosofia, pensamentos, religiões, espiritualidade, e nisso eu fui estando próximo de movimentos sociais.
onde eu fiz projetos, ONGs, e aí eu me vi também ensinando algumas técnicas e alguns passos de grafite. Aí que eu já fui vendo que tinha um espaço um pouco mais importante, né, para se dizer. Porque aí eu já aprendi uma outra linguagem para com o cuidado com o próximo. Então, o que eu estudava, que era um pouco um conhecimento um pouco mais meu para adquirir, existia também uma subversividade para passar um pouco para outra pessoa, talvez uma indignação que a gente via nos movimentos sociais. E nisso eu fui vendo uma importância muito grande no diálogo que a arte tem. E o diálogo que a arte tem, ele é um pouco menos objetivo, igual a engenharia é para mim. Então ele torna um pouco mais subjetivo. E isso é interessante demais, né? É um passo a que você se desprende do seu objetivo enquanto mensagem e entrega para o seu público e fala, essa aqui é a sua interpretação. Isso é interessante demais. E aí que eu fui me adaptando, ou fiquei aprendendo algumas técnicas, por exemplo, que eu tenho hoje, que é a pintura, assim. Mas começou de início pelo grafite, pelo stencil, pelo lambe, foi esse processo. Aí depois eu fui vendo que a paciência que talvez eu tinha para o processo talvez artístico, ele foi ocupando espaço, e aí eu fui moldando a minha identidade de artista nesse decorrer, assim. É um processinho bem dolorido às vezes. Tipo, você nega enquanto se vai ocupar algum espaço, aí fica aquela dúvida, é aquele processo. É bem interessante. Pessoal, vocês conseguem observar aqui para você que está vendo no YouTube, alguma das redes sociais aí que não esteja só o áudio, né? Nós dois, eu e o Eber, a gente está em Lavras. Ele tá com a camisa social, ele parece, e eu tô todo empacotado aqui de frio. Uma cidade maluca, com medo de conversa, né? E eu reparando aqui nas nossas imagens, né? Por mais que eu tenha programado de fazer um fundo legal aqui pra gente, o Weber ele me dá um banho de fundo, né? Ele tá com o espaço ali É, dele, olha uma selva ali atrás dele, bonita pra caramba. Obras dele que ele já começou, e a gente vai chegando nesse aspecto aí para ver como é que foi esse desenvolvimento todo. Mas eu queria sim, saber, o Weber, que assim, tem um momento, acho que na vida de todo artista, que é aquele marco zero, né? Você já deve estar hoje no marco 500, sei lá das quantas, 1000, sei lá das quantas, em termos de desenvolvimento do seu trabalho com pintura. Mas qual, sim. qual foi o marco zero que você identificou? Acho que sempre dá para perceber uma aptidão, né? Ó, algo, nossa, eu gosto de fazer isso, me sinto bem fazendo isso, eu quero continuar desenvolvendo essa arte dessa maneira como ele está. Pode ser que seja alguma coisa que venha desde a infância, pode ser que seja alguma coisa que se manifeste mais na adolescência. Eu queria entender como é que foi esse marco zero seu de perceber que há alguma coisa que você gosta de fazer e que você quer também continuar desenvolvendo. Você fez um geral para a gente aí de como isso foi aflorando, como é que você foi interpretando isso com base na sua vida, né? Mas como é que foi o marco zero, aquele momento em que você estava pintando, que você percebeu, ó, isso aqui dá para desenvolver, eu gostei de fazer o que eu fiz, né? Como é que foi se fazer o que você fez? Esse pleonasmo aqui. Como é que foi isso? Sim. Aí, acho que o marco zero em relação à arte em si, eu não consigo dizer exatamente onde que ele está. Eu consigo dizer enquanto a identidade minha enquanto artista e o estilo. Por exemplo, eu comecei a pintar em tela por volta de 2018, 16, e eu fui identificando algumas tendências, né? Que hoje eu mais estudo, né? De referência. E aí nesse decorrer, eu consigo colocar o marco zero, talvez, nesse estilo, que eu falo, agora eu vou me dedicar uma boa porcentagem do meu tempo a esse estilo. E aí eu tenho justamente a tela que você adquiriu, que é o Gandhi, enquanto o marco zero dessa tendência de estilo, que é o
o realismo espontâneo, o realismo construído, que é uma referência do austríaco Voka, que é um artista que eu estudo. Aí tem outras referências também, Milena Saraiva, que é uma brasileira também, que eles têm esses elementos um pouco mais saturados, e aí a luz e, e a cor, elas são construídas por cores muito vivas. Aí isso eu adoro. Esse seria talvez o marco zero para essa tendência do estilo. O contato com a arte, desde pequeno, minha mãe, ela é artesã, daquelas que pega para fazer várias coisas e aí não se encaixa talvez em algumas coisas. Então eu tive muito contato com muita tela, tinta, mas a minha mãe se desenvolveu muito com o lado de costura. Ela tentava fazer algumas pinturas em tecido, alguns patchworks, foi fazendo, só que não vingou, né? Então, eu tive contato com essas artes, assim, o artesanato, desde pequeno. Só que, né, até então, esse artesanato não fazia tanto sentido para mim, não fazia tanto parte de mim. Aí, depois que ele fez parte enquanto um processo que foi quando eu estava estudando mesmo. E aí, eu tinha uma preocupação um pouco mais com a mensagem para o próximo, né? Então, aí fez mais sentido. Aí, esse lado um pouco mais de identidade que é o interessante, né? Que aí eu vejo enquanto a arte ocupa um espaço na minha vida, ela ocupa um espaço bom, né? Que eu consigo me identificar enquanto artista, e depois ela entra e ela consegue ocupar também o que é muito importante, o espaço temporal no meu dia, na minha rotina, né? Que por não ser uma atividade também primária minha, que eu me dedico o tempo todo, ela, ela é ela é um pilar muito importante. Então, eu consigo trabalhar no final dos meus expedientes, uma tela e vou continuando trabalhando, processo pequeno, e desenvolver as técnicas que até então eu fui desenvolvendo. É Aí isso aí que você está seria falando mais ou menos esse lado. é isso aí que você tá falando que eu acho bacana, né? Que também é a nossa proposta de trazer aqui. É, o desafio, né? E a dificuldade que está em falar de coisas que são tão subjetivas, né? Às vezes Sim. abstratas, que só fazem sentido quando a gente está ali. Tô vendo um quadro, tô vendo essa selva maravilhosa atrás de você. Aí vendo isso tudo, eu consigo codificar algumas coisas para me aproximar do que você tá dizendo, né? Como é que foi essa construção sua? O que eu queria saber, você falou de duas referências aí, né? Não me lembro agora, como é que é o nome dessas duas referências? O primeiro é um austríaco chamado Voka. Ele ele que se deu a denotação do movimento artístico, que é o realismo espontâneo. E a Milena Saraiva, que também bebe também um pouco dessa escola, assim, né? E hoje é até minha amiga, a gente troca figurinha, já conheci o ateliê dela, ela é de São Paulo. E aí ela já me ajuda muito, né, nos processos, talvez, de mentoria, assim. É bem interessante, muito interessante mesmo. E a tela do Gandhi, né, que foi a primeira, você já conhecia essas referências antes ou ela, tela de Gandhi, ela veio antes disso? Conhecia. Nesse processo que eu construí a tela do Gandhi, eu adorava a arte do Voca, e aí eu basicamente agreguei assim uma obra que bem parecida com a dele, e eu falei, vou tentar fazer um Voca para mim. Aí eu fiz, bem buscando assim, talvez uma cópia, talvez, assim, por assim dizer, mas tentando explorar outros elementos, né? Braço, cor, paleta. Aí eu fiz o Gandhi porque é uma pessoa, vamos dizer, como uma entidade um pouco por mim cultuada, assim. Gandhi é um ser humano fora da parte, né? Um gênio. Por nós, né? Tanto é que eu comprei de você esse quadro. É, a Cara, filosofia tem uma, dele é coi- muito linda.
Tem uma coisa que sempre me chamou muito atenção, eu queria explorar um pouco mais isso na sua fala, né? Que você está vindo de um lugar, enquanto formação profissional, que é bem ali do ramo, não sei, das exatas, biológicas, né? Né? Uma coisa assim. E aí, de Uhum. repente, não sei se foi mais como hobby inicialmente, não sei como é que foi isso, você acaba entrando nesse espaço artístico, né? Uhum. Queria saber como é que você tem conseguido conciliar essas duas, porque assim, a gente sabe que o quanto a gente tem que dedicar para a faculdade, e ao mesmo tempo o quanto a gente tem que dedicar para a arte. Como é que você Sim. consegue dar conta disso tudo? Então, é um processinho bem complicado, principalmente para quem vê do lado de fora. Mas talvez o interessante é não levar ao extremo, né? A nossa tendência é sempre levar aos extremos, né? A gente quer uma profissão, a gente tem que dedicar 100% a essa profissão. Aí isso é um equívoco, quase sempre a gente se perde, né, nessas escolhas, né, que a gente faz. Enquanto estudante ainda de engenharia, tem momentos que minha carga horária ela é muito puxada, ela é bem densa, assim, por assim dizer. E a arte, ela ocupa o espaço que a engenharia deixa para ela. Então, eu não dedico, por exemplo, uma rotina diária de 8 horas para arte. Eu dedico em torno de 1 hora no final do dia. Então, isso é interessante, né? Apesar de você fazer todo dia um repetido, você está fazendo ainda um processo que ele pode ser estendido. Então, você tem que ser organizado ao ponto de você ser muito, muito sincero, né? Talvez com esse seu processo, né? E aí, o que é interessante, a automação, né, para mim, que é um lado um pouco mais sistemático, um pouco mais métodos, um pouco mais, por assim dizer, que eu vou pegar uma coisa e aplicar, ela não tem um espaço tanto da imaginação, da criação. Aí a arte em si, ela já tem um espaço de criação. Então, com quem eu lido hoje enquanto cliente é uma pessoa que ela para e fala assim, eu quero uma arte sua, velho. Eu espero 3 meses, eu espero um tempo, aí eu quero que você crie essa arte para mim, porque por exemplo, meu parente, é uma pessoa que eu quero, eu e meu esposo no casamento, então tem um processo que ele entrega para mim, fala assim, toma, crie alguma coisa para mim. Então, esse processo é muito importante, que aí a parte temporal disso, ela não é imediata, ela não precisa ser tão atropelada, né? Como que é um processo criativo, né? Você pode ficar meses trabalhando, elaborando um pouco a ideia, e aí na hora de finalizar você fez de fato um bom trabalho, porque você fez de pouquinho e construiu assim um processo bem interessante no final, né? Então, eu acho que essa visão, assim, talvez que a quebra, que é um pouco, talvez, do radical, né? Você é engenheiro, então você não pode ser artista. Eu já defendo o contrário. Enquanto engenheiro, a gente tem que também ter espaço para criação, né? Para você se desenvolver muitas habilidades. Faça hobby, faça esporte, faça música, faça outras coisas, porque isso vai aflorar outro lado do seu ser humano. A gente às vezes esquece que a relação engenharia com arte, ela não existe mesmo. Mas aí você esquece o principal fator nesse link que é você. Enquanto você faz sentido para você, então você faz. Aí sim, vai fazer uma diferença tremenda enquanto ser humano. É isso. Isso aí que você falou é muita chave, né, cara? É uma chave muito grande. Isso É faz uma sentido chavinha. para você? Então faz. Eu conheço várias pessoas que se iniciaram em algum tipo de processo artístico e viram, né, notaram, observaram, e perceberam o lado profissional de uma maneira Uhum. bem, né, aquele muro que tem entre o que eu gosto de fazer e aquilo que eu sou obrigado a fazer. Sim. Primeiro me deixa aqui, eu vou desenvolver meu lado profissional, né? Enfim, a gente precisa de um salário mensal, a gente precisa de se manter.
E para conseguir comprar, por exemplo, no seu caso, tinta, no caso de outra pessoa, livro para estudar Exato. teatro, ah, Uhum, instrumento musical para música e por aí vai. Então, eu acho que desde sempre, obviamente que em períodos isso é um pouco menos difícil, em outros períodos um pouco mais difícil, desde sempre a gente vive certas barreiras, né? Certas dificuldades muito íntimas, né? De a gente conseguir se desenvolver em alguns aspectos. Eu tenho um amigo aqui de Lavras também que ele queria muito se desenvolver no teatro, mas ele preferiu se estabilizar financeiramente antes de poder dedicar para o teatro. O teatro, de fato, para ele, virou uma espécie de hobby, não se profissionalizou naquilo. Hoje ele tem mais ou menos a minha idade. Pode ser que com 50 anos ele vai, não, agora eu quero ir uhum. completamente para o teatro. Eu vejo isso muito, amigo, no meu curso de filosofia, né? Eu acabei esquecendo de apresentar aqui para o pessoal também que está assistindo. Eu tenho uma formação inicial, né, que é em serviço social, faz 10 anos quase que eu sou formado nessa área, só que eu me descobri muito na sala de aula, né? E eu acho que é um processo que nem que você tá falando aí também, né? Do ponto de vista artístico, é o canto, né? Que eu tenho desenvolvido, já enviei alguma coisa ou outra para o Weber, mas eu tenho percebido isso na filosofia, né? Que eu tava dizendo, que agora eu faço licenciatura em filosofia. As pessoas que estão vindo para o curso são aquelas pessoas que estão já com idade avançada, né? Ali perto dos 50, às vezes até dos 60 anos, que elas vão, não, já ganhei a vida, já fiz tudo que eu queria fazer, profissionalmente estou tranquilo, agora quero aproveitar, então quero conhecer um pouco sobre a vida através da filosofia. Isso me chama sempre a atenção, né? Como é que as pessoas têm essa dificuldade de chamar certos aspectos da vida ao mesmo Uhum. tempo que desenvolve uma atividade profissional. Isso aí é inquietante, né? Para a gente que fica tanto tempo dentro de um trabalho, aquilo é de alguma forma para a gente difícil de articular com alguma outra coisa e a gente fica engessado, né? Numa determinada perspectiva. Então, absorver essa realidade que você está falando, ela é importante para quem está vendo e também perceber que dá para a gente fazer alguma coisa vinculado a uma coisa profissional, com um hobby e por aí vai. Mas, enfim, já falei demais, porque eu também quero saber de um outro aspecto, sabe, Weber? Eu tô vendo essas pinturas atrás, eu também tenho a pintura do Gandhi, do Francisco de Assis, que você fez para mim também, né? E sempre me chamou atenção como você se dedica, né? Um tempo de criação para essa mistura de cores. Mistura, para essa, não é nem mistura a palavra certa, mas essa fusão de cores dentro de um quadro, né? Como é que isso te chama a atenção? Como é que é esse processo para você de trabalhar com cores? Certo. É bem interessante mesmo. Talvez no meu trabalho é o que talvez mais projeta, assim, qual que é que caracteriza, né, o que chama mais atenção, o que prende a pessoa. Sempre é a mistura de cores e a paleta talvez um pouco mais saturada, né? Eu aprendi a lidar com essas cores desde no começo do processo que eu já falei para vocês, que foi o estudo no grafite, do stencil, das oficinas que eu dava, que é basicamente uma extrusão da imagem assim em camadas. E aí, basicamente, eu aprendi a lidar com o peso da luz de cada cor, né? Aí a luz de cada cor, eu consigo construir um elemento mais real, mas sem ser fiel à cor que ele tem. Aí eu brinco com a cor de uma forma totalmente intuitiva, ou talvez um pouco mais sensível, um pouco mais mística, vamos dizer assim, por assim dizer. Às vezes eu brinco também com a cor de uma forma um pouco mais jogada, um pouco mais, uma relação talvez eu com o cliente, que eu falo qual as cores que você gosta, qual o elemento que eu quero, que ele quer para passar talvez é, de essência no quadro, e aí eu vou brincando em relação à paleta mesmo, de não estar preso a alguma cor com a outra. Eu gosto muito de alguns contrastes, assim. Por exemplo, o amarelo com roxo, o azul
com esse azul aqui, por exemplo, o verde, eles são um pouco contrastantes pela intensidade de luz também, mas eu gosto muito dessa brincadeira. Então, algumas telas que eu construo, principalmente a lógica, talvez, da cor, do que onde que eu vou colocar tal cor. Eu não penso, eu não fico detalhezinho por detalhezinho, cor por cor, pensada. Não. Eu vou, pego um apanhado, faço o que eu quero fazer, assim, de cor, um elemento, faço, e depois eu coloco. O que eu penso realmente é a intensidade da luz e da sombra que tem naquele elemento. Então, por exemplo, essa daqui também já tem uma paleta um pouco mais reduzida em questão de tantas cores diversas, que são um rosa, um azul e um roxo. Ela dá para ver um pouco mais evidente essa construção assim da luz de cada lugar. O roxo eu tenho que colocar um pouco de branco para um lugar onde tem mais luz. Aí eu coloco um pouco mais de. E aí eu vou brincando com isso e vou conseguindo construir os elementos, né, reais através da cor, assim. Isso é interessante, porque muito talvez desse brilho que talvez uma cor traz, ela é totalmente repensada pela pessoa que às vezes recebe, né? Por exemplo, eu estou representando você. Você, enquanto pessoa, você já se viu sendo uma cor talvez azul misturado com rosa, misturado com amarelo, um verde, uma coisa? Muitas das vezes ninguém enxerga, né? Ou talvez vai ver nessa possibilidade numa realidade talvez mais, né? Um pouco mais nossa. Então, a brincadeira justamente está aí. Eu acho que talvez a arte ela te liberta, ela te traz uma sensação um pouco para além, né? Se eu ficar fazendo um realismo aqui, eu acho que todo mundo está fazendo. Acho que dá para brincar um pouco mais, né? Para ser um pouco mais lúdico a arte, um pouco mais desprendida, um pouco mais legal, assim, por assim dizer. Eu me lembro que, assim, quando eu vi o Gandhi que você desenhou, né? Aquilo me falou assim, Uhum. nossa, que quadro é esse? Meu Deus do céu, que quadro é esse? Né? Na época, eu não tinha como adquirir na época, aí passou acho que um tempinho generoso, até que eu consegui falar assim, gente, hoje eu consigo adquirir esse quadro. Meu Deus, será que tá com ele ainda? Será que ele vende? Aí, Muito bom. né, deu uma sorte danada que você tava com ele ainda. É. Né? E aí eu gostei da brincadeira, né? Eu gostei do negócio, porque quando você entra dentro de casa e vê o quadro ali com aqueles elementos, ainda mais que Gandhi tem essa representatividade pra gente, aquilo afeta você. E afeta de uma forma muito bacana. Quando você está no momento de introspecção, né, dentro de sua casa, dentro da minha casa, né, que o Gandhi está aqui na minha casa, enfim, mas vocês também que têm algum elemento artístico aí, artesanal, de quadro, não sei, alguma coisa nesse sentido, que você, às vezes, tá lá, a gente deixa só de enfeite, né? Uhum. É. Mas tem, Decorativo, né? justo, mas tem vezes que esse material que a gente deixa, também de alguma forma ele afeta a gente positivamente. Eu estou olhando para aquele quadro e naquele quadro eu lembrei daquela história, né? Eu lembrei daquele episódio que eu conheço dos livros que eu li, esqueci o nome do biógrafo do Gandhi agora, tem o livrinho dele tá aqui do lado da minha estante, eu esqueci. Vou ver se eu consigo lembrar o nome do biógrafo dele. Mas enfim, eu lembro daquela história, né? Dele ficar naquele momento naquela greve de fome, né? Uma manifestação Uhum. pacífica dele, o impacto disso, a representatividade dessa pessoa, dessa alma, né? Não sei. E aí eu vejo isso aqui dentro da minha casa. Isso traz um impacto danado. E percebendo isso, aí eu falei assim, vamos fazer outro? Né? Falei, ô Weber, vamos fazer outro, Pois cara. é. E aí eu pedi para você, né, uma figura que eu tenho uma admiração profunda, que é Francisco de Assis. Tem um quadro específico, que, se eu não me engano, eu te mandei, não lembro quem foi o pintor desse quadro agora, não lembro. Ai, meu Deus do céu. Vixe, fugiu aqui completamente. Mas é uma pintura famosíssima dele. E aí eu te mandei isso e você fez um exercício comigo que eu acho que é mais ou menos o que você está dizendo aí, que eu achei fabuloso, né? Porque
Às vezes a gente faz aquela encomenda de alguma coisa, se for foto, se for arte, a gente faz aquela encomenda e pronto, acabou. Não, mas aí você me mandou outras questões, fez uma perguntação. André, o que você entende por essa figura? Por que essa figura é importante para você? Como é que você pensa sobre ela? Qual que é o impacto dessa figura na sua vida, né? E eu queria saber se isso é uma tônica, né? É algo presente em todo trabalho que você faz, como é que você se envolve, né, com a resposta, como é que você se envolve com esse processo de criação. Porque eu acho muito bonito, cara, esse movimento de, para realizar o que você faz com esse jogo de luzes, com esse jogo de cores, levar, a considerar, né, o que a pessoa tem em mente sobre o que ela quer em termos de uma pintura, e interpretar isso, o quão intenso isso deve ser, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente. Legal. Isso é muito interessante, porque 90% do meu trabalho hoje eu consigo fazer por encomenda. São pessoas que adoram o meu trabalho e elas recorrem a mim para fazer alguma coisa que faça sentido a elas. Então, por não ser um trabalho tão autoral, ela tem que fazer um sentido para a pessoa que tá adquirindo, né? E aí, isso que você falou é bem importante, né? O quadro, ele, apesar de ter talvez uma brecha para uma janela de, de símbolo e de linguagem muito grande, eu não posso esquecer que ele também é um quadro. Ele vai ocupar um espaço, ele tem uma certa materialidade que o pertence, né? Então, o quadro ele vai estar na sala de uma pessoa, vai estar em cima da cama do quarto, então ela tem que fazer sentido não mais para mim só. Ela tem que fazer sentido para a pessoa também, porque ela vai entrar na casa e vai adquirir e vai falar: cara, mas realmente eu não entendi isso aqui. Não, eu não quero isso. Eu quero que ela chegue e fala: esse aqui eu gosto mesmo, entendeu? É uma diferença, que é um pouco da onde que tá o poder da criação. Tá só em mim? Não, ela tá na relação que eu crio com a pessoa que ela tá me encomendando. Então, eu faço isso correctivamente, né? De todo o processo de, de criação que eu faço, ela tem uma troca, né? Tanto uma, uma informação quanto que eu também de intenção, eu passo para a intenção que eu quero fazer para a maioria das pessoas que eu faço trabalho. E aí ela vê talvez mais pertencente à arte a partir de que eu construo esses elementos, desde cor, também mais alguns aspectos, elementos que eu vou testando, alguns outros elementos que são mais interessantes também, dourados, por exemplo, que aí toca muito mais, talvez, alguma pessoa que tem uma identidade um pouco mais voltada para esses elementos. E aí eu construo isso principalmente por esse princípio, né? A arte, enquanto minha criação, ela tem a brecha, mas também ela tem a brecha da pessoa que vai receber fazer parte também dessa criação. Então é uma troca mútua. Ela está sempre presente. As vezes que não tem essa presença é quando a maioria das pessoas me dá a carta branca. Ela fala: crie alguma coisa para mim, você mesmo. Eu fico, às vezes, perdido, às vezes. Eu falo: isso é um pouco mais difícil, mas dá uma brecha muito interessante, porque, assim como a maioria dos artistas, ele sempre tem um leque de possibilidades, né? Que ele quer testar, quer experimentar. Então, eu fico muito, muito grato, muito feliz que aí a pessoa confia muito em mim, no trabalho artístico que eu desenvolvo. E aí eu faço sempre alguma coisa, um passo a mais, assim, na escadinha. E aí eu faço um processo um pouco mais de laboratório mesmo, de experimentar. Eu tento fazer uma coisa de um passo a mais no estilo que eu quero desenvolver. E aí é sempre uma, uma satisfação, assim, tanto para a pessoa que recebe, tanto para mim, porque tem esse diálogo, sabe? É muito interessante. Uma curiosidade que eu estou pensando aqui agora,
Eu fiz, há um tempo atrás, eu fiz um curso chamado Doutores Palhaços, né? E é diferente daquele Doutores da Alegria, né? Assim, a ideia, a essência é a mesma, né? Mas enfim, institucionalmente é diferente. E eu lembro como é que foi o processo de criação da maquiagem de rosto, né? Você falando isso, eu tô lembrando desse processo da maquiagem de rosto. Cara, eu não tinha aptidão nenhuma pra cor. A primeira que eu fiz ficou horrorosa. Você não tem coragem de sair com isso aqui na rua, né? É falta de consideração com a pessoa sair com essa maquiagem que saiu aqui agora, né? Mas eu achei interessante uma coisa, sabe? Quando eu estava preocupado com esse processo de criação, eu fui, né? Acabou o dia, fui dormir. Quando eu dormi, eu sonhei com o rosto desenhado. Eu sonhei com a maquiagem. Eu sonhei com os aspectos no meu rosto. Mas foi trabalhoso, cara, porque quando eu acordei, eu não lembrava exatamente como é que estava a organização das cores. Eu só lembrava de uma manhã especial que, inclusive, eu vou tentar trazer essa galera para a gente conversar sobre esse processo deles aqui, que é dos autores Palhaços, autores da Alegria. Eu vou tentar entrar em contato com eles, né? Mas eu consegui estabelecer, né, um personagem. E o que mais me chama a atenção é o amarelo, né, que ficou na sobrancelha. O amarelo é um aspecto de cor que sempre me marca muito, sempre, para mim é muito importante estar presente, principalmente acho que no Francisco de Assis, que você desenhou o amarelo, um pouco do Sim. verde também, né, tá bastante presente. Mas me chama a atenção que isso veio de, não sei se eu posso falar de uma experiência, nem sei como é que é a palavra certa, não é lúdica, né? Uma experiência bem do inconsciente, não sei, que é ter sonhado. Talvez Você já, consciente. você já passou por alguma experiência assim para desenvolver o material? Eu não digo que assim, foi uma experiência que implicou em exatamente saber como é que você vai desenhar, mas não precisa nem ser por sonho, sabe? Tô sentado assim, tô em algum lugar, tô num momento, não sei se eu posso falar assim, ócio, um ócio no sentido de contemplação da vida, né? E aí veio na sua cabeça, tchuf, né? Encontrei aquele jogo de cores que eu não tinha encontrado antes. Ou quando você tá pintando o quadro, isso se desenvolve de uma maneira muito fluida para você. Como é que é isso? É, o desenvolvimento, ele é um pouco mais fluido, ele de fato, ele é um pouco, por assim dizer, que é um pouco mais irracional mesmo, é inconsciente. Eu vejo isso principalmente pela escolha das cores, né, que eu comentei, que a partir de quando eu penso a cor, ela talvez não tenha sentido tanto. Eu vou pensar posteriormente em corrigir a luz dessa cor para fazer a finalidade que eu quero. Então, eu entro na criação um pouco mais fluido, um pouco mais vamos brincar, vamos desapegar mesmo, e aí depois que eu vou pensar um pouco e ser mais contemplativo. Essa questão aí é muito interessante, porque eu enquanto artista, eu acredito que todo trabalho, por exemplo, de cor, ele tem um lado bem irracional mesmo, de o que você talvez você enxerga, ele tem um pouco mais no sentido seu que te toca, um pouco mais do inconsciente mesmo. E aí, os experimentos que eu estou fazendo ultimamente, dos pontos, uns pingos, umas coisas um pouco mais elemento mais jogado, ele trata um pouco mais isso. Um trabalho que eu fiz pro Carlos Otto, né, músico de BH, que eu fiz o álbum dele, né, a capa do álbum dele, com elementos jogados, pingos, que seriam uma referência talvez do Pollock. Quando você vê ele em algum aspecto, talvez de luz, no dia, de noite, da distância, ela muda. E aí ela te toca de alguma forma que ela também mexe um pouco até com uma brincadeira, talvez até meio de ilusão, assim, né? Uma brincadeira óptica, assim, que você enxerga alguma coisa, mas quando você vê um pouco mais para trás,
o pingo que está do lado o pingo azulzinho, bem pequenininho, que está do lado do amarelo, ele parece que está outra cor, e aí fica aquela ilusão. Eu acho que isso talvez seja um pouco mais do consciente do que eu falei assim, cara, isso aqui foi o mais contemplativo que eu consegui chegar, que é essa brincadeira que eu quero fazer do inconsciente, da percepção que o ser humano pode conseguir e tal. É muito interessante isso, porque eu já, enquanto debate, ou talvez enquanto lado filosófico de trabalhar a arte, eu sempre já me questionei esse lado, assim, até quando a gente consegue chegar enquanto mensagem para o ser humano, né? Enquanto até onde eu vou tocar a sua racionalidade, que você vai ver e vai pensar, isso aqui de fato tem um sentido, ou na verdade não, ou até onde eu chego. E aí já me falaram que a pintura ela emana para várias camadas do inconsciente. Algumas outros processos um pouco mais racionais, elas são mais superficiais nessa parte do inconsciente. Então, é um assunto que me brilha os olhos mesmo. Então, eu acabo deixando a racionalidade um pouco de lado quando eu estou criando também. Eu sento e deixo as coisas fluírem. Às vezes o resultado não é tão bom, eu refaço. Então, essa brincadeira que a arte dá, de refazer e tal, é mágico também, mas eu principalmente deixo ela um pouco mais fluir. O lado talvez um pouco que vem, em algum sonho, alguma coisa, talvez ela não se aflora um pouco para o lado mais racional. Então, ela, ela acaba se incorporando talvez a esse lado da criação. Então, eu acabo deixando fluir mesmo, que eu acho que é o melhor caminho, sabe, para esse processo. Agora, cara, eu tô com uma curiosidade grande aqui agora, porque assim, em determinado momento da minha vida, eu tive uma aptidão maior para o desenho, não propriamente dito para pintura em si. Uma vez eu comecei a uma aula de pintura, foi em Lavras aqui ainda, morava aqui em Lavras ainda. Foi um desastre. Foi um É, desastre. Mas começa eu sempre sempre. um desastre, né? E assim, eu não fui para frente, né? E eu acabei me desenvolvendo muito mais dentro de uma proposta de desenho de arquitetura, de perspectiva, do que em si de cor. Mas eu tô falando isso por quê, né? Que assim, para início de conversa, é por isso que eu chamei o Weber para que conversar com a gente, galera. Porque o fundo dele tá me dando um banho aqui, né? Tá me dando um banho o fundo dele. É, Eu ainda pensei, né, antes de começar a fazer aqui esse podcast, mas, gente, como é que eu trabalho com fundo e tudo mais? Vai ter uma outra estante que vai chegar também para ficar aqui atrás, vou botar mais elementos, mas essa questão de conseguir ter o conteúdo, por exemplo, o jogo de cores que ele está fazendo, né, o jogo essa questão de iluminação, mano, não sei se isso fala muito que isso questão dos librianos, do indeciso, né? A gente fica com a estante aqui cheia de lacuna de um lado para o outro. Mas me chama a atenção também essa imagem de fundo que você estabeleceu aí, que é tipo uma selva, né? é. E isso aí é muito presente nas suas. Para quem não sabe ainda, né? O Weber tem um Instagram, não sei até que ponto ele está no Facebook, mas no Instagram ele está lá, né? Para quem quiser ver. Ele publica stories relacionados ao trabalho dele, tem publicações relacionadas ao trabalho dele, tem lá um meio de você entrar em contato com ele para você ver como é que é esse processo de aquisição de alguma arte, de algum pedido, né? Mas eu vejo muito essa selva maravilhosa aí que eu já coloco selva amazônica já na cabeça para fazer isso. Amazônia. Mas é Amazônia, né? Como é que É, assim? Porque é uma pintura, acho que é a maior pintura que você fez. Isso é uma pintura? isso é uma Ou não? pintura. Ela é acrílica e Rapaz! ela foi. Eu demorei de ponta a ponta em quase 2 anos. Desde que eu comecei a fazer ela até eu fiquei um tempo sem fazer, que aí foi o começo do curso também, alguns momentos eu não conseguia. E aí eu demorei em torno de quase 2 anos para terminar ela. O começo dela, que é o lado mais superior aqui esquerdo,
totalmente diferente do lado superior direito aqui, que eu terminei ela. Pelo estilo, talvez a pegada um pouco mais diferente, aí já estava um pouco mais diferente. Mas é a floresta amazônica e ela é o fundo de onde que é o meu ateliê, né, por assim dizer, que é um cavalete onde que eu trabalho. E talvez a mensagem aqui é do estar bem, né, do momento que talvez faça muito sentido para mim. Aí a floresta amazônica é talvez um santuário, assim. Aí ela faz muito essa função aqui para mim. E ela foi feita principalmente em tinta acrílica, pincel e muitas horas de trabalho. Muitas pessoas também tiveram envolvidas nesse trabalho. Eu carregava meus amigos assim, oh, vamos ali em casa, vamos conversar. Aí eu colocava eles para pintar também. Eu quero dizer que é o seguinte, né? Porque a gente está falando bastante de pintura, bastante de algo, né? Que causa impressão, né? À vista, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: o Weber ele me passou já algumas imagens, eu vou coletar outras imagens do trabalho dele, e no site do OCEA a gente vai tentar fazer uma espécie de galeria com o trabalho dele e com o trabalho também de outras pessoas que vão vir aqui para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Caso vocês, por algum motivo, não gostarem muito de ter contato com o YouTube, com essas plataformas, vocês vão ter acesso ao site, né? Aí no site vocês vão poder ter contato com a pintura em si, que a gente está falando aqui, né? Com essa floresta amazônica maravilhosa atrás. Inclusive, já me deu até ideia aqui para trás aqui do meu também. Mas essa pintura aí sua tem quantos metros, velho? Qual que é as medidas Ela dela, tem né? em torno de, acho que 3, né, que é o pé direito, 3 por 4,5, mais ou menos isso. É um tamanhozinho considerável, mas ela não é a maior que eu já fiz, não. Eu já fiz muros maiores, mas um Rapaz! pouco mais voltado para o spray e essas coisas. Ela é considerável um dos melhores trabalhos, mas há pouco tempo até eu já fiz uma também que era uma florestinha, um pouco mais de samambaias e folhas de... Eu esqueci o nome da folha. Bem grandes assim. Também era enorme, uma casa enorme, o pé direito alto. Eu acho que eram uns 4 metros por 4. Aí eu fiz quase o mesmo estilo desse daqui, ficou maravilhoso também. Então, você levou 2 anos para concluir essa aí, né? Esse aqui foi. Porque é para mim, né? Aí foi um trabalho um pouco mais devagar, né? Eu consigo fazer no meu ritmo, parar. E né, no intervalo eu fiz um bom tempo assim de descanso, uns 6 meses que eu nem pintava, nem mexia em nada, sabe? Porque não fazia sentido mexer porque tinha outras prioridades, né? Então aí eu consigo fazer um bom trabalho durante um bom tempo, né? Parece aquelas Então, obras do realismo, né? Ou renascentistas que demoram 10 anos para ser concluídas. Muito então interessante isso, né? era sobre isso que eu queria te perguntar também, né? Porque a gente está falando da sua pintura em relação ao que as outras pessoas falam sobre a arte que você desenvolve, né? E me chama a atenção que você disse aí, pintei para mim, né? Pintei para mim. E tanto, assim, foi de uma forma foi tão importante para você que hoje você usa como fundo é, de alguma forma para encontrar um processo criativo em relação a isso que, salvo engano, você pinta, né? O quadro está aí dessa maneira como está aparecendo aí, você pinta para frente dessa selva, né? Uhum. O que que foi para você desenvolver isso? Como é que foi esse processo? Como é que começou? Quero que você fale um pouco desse processo para gente. O trabalho em si, ele foi talvez ocupar uma, ou fazer, pertencer a um ambiente, né? Aqui em minha casa, antes, essa parede era muito branca. Então, o branco demais, ele meio que incomoda, né? Então, eu quis fazer com que a parede fosse acolhedora, fizesse algum sentido. Eu tinha pouco recurso, comecei a pintar mesmo com tinta acrílica, com as poucas tintas que eu tinha. Aí, no decorrer, eu fui mudando muito. Arranjei até alguns materiais um pouco melhores. Aí eu fui arrumando.
Aí esse elemento foi um pouco mais, talvez, o meu lado mesmo de trabalhar em prol do ambiente, né? De mudar o ambiente, mudar o lugar, tentar melhorar a mensagem que tem, né? Naquele lugar para tornar um pouco mais acolhedor, um pouco mais a sua casa também. Então, foi mais ou menos esse processo. Hoje faz mais sentido eu estar perto, talvez, dela, enquanto uma identidade mesmo, né? Aqui é evidência, talvez, na minha parede, num processo bem devagarzinho, lento, que eu falo assim, olha, essa aqui é todo o potencial que eu tenho para trabalhar. Então, eu coloco já em evidência isso. Então, é bem interessante, é bem acolhedor. Eu tenho um outro quarto, talvez eu poderia fazer como um ateliê, mas aí eu teria que repaginar e fazer um trabalho também bem parecido nele para ter essa, essa relação, né, de identidade e tal. Então, acaba que foi um processo um pouco mais de eu tentar pintar uma parede para depois elas, por acaso, né, elas se desenvolverem, se virar um plano de fundo, né, um tema dos meus trabalhos, né, ou talvez de quem acompanha, né, do meu cotidiano, né, um tema referente ao meu cotidiano, ao meu ser artista, está referente a essa arte que está aqui atrás. Você falou uma coisa aí que eu acabei me puxando na memória aqui também, né? Você falou que já fez, como é que fala? Grafite, né? Grafitou Grafite. muros. Eu acabei lembrando aqui daqueles artistas, né? Que tem um trabalhão danado, cara, para fazer aquelas pinturas em edifício, né? Em prédio, aquelas pinturas que cobrem toda a extensão, assim, toda a extensão não, né? Toda a lateral do prédio. Imagino o trabalho, a dedicação, o planejamento que tem para fazer uma coisa dessas. Fala um pouco para gente essa questão, porque sempre foi muito, como é que eu posso dizer, essa questão de grafite em muros sempre teve um olhar muito, como é que é a palavra? Me fugiu a palavra aqui agora. Um pouco Secundário, né? mais, Pode falar. um pouco mais mal visto, né? Talvez Isso, uma arte um pouco mais marginalizado, né? exatamente, Seria. exatamente. Como é que foi para você esse trabalho com grafitar muros? É, foi um pouco mais talvez uma experiência bem interessante mesmo, talvez de entender. No começo foi um pouco tentar entender o que seriam os sujeitos, né, que fazia, ou talvez que estaria nas periferias, para fazer projetos sociais para, de fato, uma linguagem que dialogasse com as periferias, né, as comunidades. E aí, o que mais inspira, né, nas periferias seria o grafite, né, enquanto linguagem artística de artes plásticas, né? E eu aventurei mais nesse lado, mas é um lado bem intenso enquanto material, sabe? É um material um pouco mais caro, e aí, hoje em dia, o grafite ele é muito bem visto, eu acho que tem muito espaço, mas depende de quem ele dialoga, certo? Hoje em dia tem uma preocupação muito grande, assim, do espaço, né, também, do visual, do urbano em si, aí o grafite entra enquanto um elemento, né, um elemento de ocupação para melhorar a relação das pessoas com aqueles espaços, né. A maioria, algumas grafites, eles sempre têm alguma mensagem, né, também. Algumas dessas mensagens, elas são muito bem vistas por mim, principalmente pelo diálogo, né? Por exemplo, a mensagem que é do picho, ela ocupa o espaço que ela tem. Ela tem um lado um pouco mais de subversão, de revolta, ela tem esse espaço. Aí tem um pouco que é um pouco mais estética, por exemplo, essa minha parede, ela tem um pouco mais a linguagem de estética. Então, aí acaba que o meu ver, talvez essa marginalização de algum aspecto do grafite, ela se dá por ser um pouco mais de revolta, né? Um pouco mais de uma linguagem um pouco
dos excluídos, né? De falar o que eu quero falar, eu quero ver o muro de um condomínio branco lá, com grade gigantesca, com câmeras, e colocar lá o minha tag naquilo lá, porque eu quero ocupar aquele espaço também. Então, essa, essa arte, enquanto incômodo, ela assim, ela está sendo incômodo porque ela também é uma fala, né? Ela é uma voz que ela não vai ecoar. Então, ela tem uma certa propriedade mesmo de ter incômodo. E tudo bem, né? Não tem problema. Toda arte não precisa ser bonitinha demais, certinha demais, ou pensadinha para te deixar feliz, o que for. Eu não acredito tanto nesse tipo de arte, não. A minha arte é um pouco assim, mas eu também desenvolvo alguns, vamos dizer assim, trabalhos de enfrentamento também. Elementos, bicho, alguma. Quando se diz necessário, a arte também me faz essa função também. Que é, na verdade, o processo de criação da arte, né, cara? Porque, assim, o quadro maravilhoso, tá ali na parede da sua casa, tudo mais, mas você não sabe o que teve no processo de criação daquele quadro, né? Porque imagino como é que é um processo de criação seu. Por mais que o artista esteja organizado, tem, né? Como é que chama o material que você coloca as cores? É paleta que chama? No paleta. Aham. Né? Paleta, É, sim. você deve usar no chão algum forro, né? Porque tinta deve cair em algum momento no chão, né? Então, gera algum tipo, não sei se essa palavra não seria a palavra certa, mas gera algum tipo de bagunça, porque quando você acaba alguma coisa, você tem que limpar pincel, você tem que limpar o lugar à volta. Então, isso gera esse tipo de coisa que para alguém certinha, né, digamos assim, sistemática, seria desagradável. Tem em casa um espaço, um ateliê ali, todo bagunçado, cheio de pintura, mas no final vai ser um quadro desses. Isso para mim no canto também é uma coisa real, né? Porque, por exemplo, quando a gente está educando as cordas vocais para alcançar notas agudas, a gente começa gritando, né? Aí imagina os vizinhos, É, a gente grita, você imagina os vizinhos, né? é, Até chegar numa nota aguda, com colorido bonito também, com, né, enfim, ela saindo no formato certo. Então tem uma bagunça, tem sim, um barulho, mas até aquilo ser concretizado é um processo e sim, que nós temos que valorizar esse processo. Não é só o quadro bonitinho na parede, ou não é só sim, o vídeo de algum cantor que você admira na internet aí, acessível para você com fone de ouvido no seu celular para você ouvir. Tem um processo quanto a isso, a gente precisa respeitar esse processo. Por isso que quando você fala essa questão de rebeldia e subversão, para mim é bacana, porque tem muito grafiteiro, né, mano, que tá dizendo de uma realidade social, tá dizendo de um grupo periférico que não tem outro espaço para se posicionar. A internet deu um espaço para eles se posicionar agora em relação a isso tudo. A gente vê tanta pessoa despontando aí, Instagram, TikTok e por aí vai, mas o muro, historicamente, é um espaço de rebeldia, é um espaço de subversão ao que está para a gente dado em termos do que seria correto em termos societários, como se deixasse pessoas passarem fome se fosse uma coisa correta, né? Então esse é o espaço da rebeldia, esse é o espaço da subversão. Seria interessante, vou ver se eu consigo encontrar inclusive pessoas para a gente conversar mais sobre isso. Mas eu queria trazer, porque você trelou bastante ao muro do grafite, né? Esse espaço de mensagem social com um pouco mais de ênfase. Para os seus quadros que você faz, são duas perguntas. Até que ponto essa subversão, essa rebeldia estão neles? E caso não estejam neles, né, nos quadros, como é que você designaria esse processo de criação? certo. É, eu vejo um pouco de uma rebeldia um pouco mais requintada.
ela tem um pouco, ela é um pouco rebelde em relação a, a ser muito engessada, né? Igual a gente estava conversando. Então ela é um pouco mais lúdica. Ela não é uma mensagem, talvez, que se compararia ao grafite, assim, enquanto subversão, o poder que tem de diálogo com um grafite. Eu acho que ela não se adequa a isso. Aí, então é um pouco mais lúdico mesmo, é um pouco mais uma brincadeira mesmo do que uma subversão. Então acaba que essa construção ela torna um pouco mais harmoniosa, né? Um pouco mais pacífica demais. Então, mas não se prende só na minha arte. O meu trabalho quase sempre tem sempre muitos elementos simbólicos e hoje em dia eu posso falar isso que talvez é bem interessante, principalmente para quem já adquiriu um trabalho meu. Meus trabalhos sempre têm alguma mensagem que são atemporais. São uma, uma mensagem, talvez, que a subversão está não só no trabalho em si, mas em alguns elementos que eu coloco. Por exemplo, mensagens que estão para além do material mesmo da pintura, assim. Tem mensagens atemporais, que o legado que eu deixo tem mensagem, tem, por exemplo, poesias escritas na tela, cartas dedicadas, que aí eu incorporo as telas e mando para as pessoas para para quem achar talvez um dia ser algum elemento assim notório, por exemplo, num traço de uma época, né? A pessoa só colocou uma mensagem aqui e ele era de quando? 2000 e tantos. Monet, alguns outros mais famosos que eu talvez não lembro, assim, sempre também conseguiam fazer algumas mensagens assim, né? Então, acho que talvez esse lado um pouco mais de rebeldia também se apresenta nesse lado, assim. Hoje em dia, eu abertamente falando contigo esses elementos, assim, é bem interessante, porque quem vê não consegue enxergar esses elementos. Eles estão por trás da tinta, eles estão por trás de muitos elementos, e aí acaba que isso também, no meu ver, é um pouco de rebeldia, um pouco da mensagem, principalmente que eu passo, né? Para além do tempo, assim, para além do tempo presente, assim, mais pro futuro mesmo. Tentando ser atemporal, né? Acho que é isso. E você me mandou uma frase, né, Weber, que é a seguinte: o pintor do que é mais bonito nas pessoas, o brilho. Você meio que já falou um pouco disso pra gente quando a gente vai pegar a questão da iluminação do quadro. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa frase específica. O pintor do que é mais bonito nas pessoas, o brilho. Tá vendo, gente? São todos e todas brilhosas e brilhosos. Fala um pouco pra gente sobre isso. É muito interessante isso mesmo. Talvez eu sempre me confronto com essa frase, né? Quando eu estou fazendo um trabalho por, por realmente pensar o que é o brilho das pessoas, né? O que seria esse brilho, o que seria talvez uma luz, né? Da onde que vem, onde que eu vou colocar. E aí, talvez fazendo o link pelo que eu já te contei aí dessa relação que a tela tem que fazer sentido para a pessoa, as cores, elas têm um peso também de energia muito grande, né? Então, eu acredito muito que cada pessoa, ela por um ser de energia, ela passa muito mais do que realmente a aparência dela pode trazer. Então, a cor, a luz que eu coloco talvez no trabalho, ela de fato, ela tenta reproduzir um pouco que talvez a pessoa é realmente, talvez das cores. Então, através do aspecto visual, que é um quadro, né, pintado por tintas, ele tem que talvez ir na essência da pessoa enquanto energia, né, uma pessoa que emana uma luz interna e tenta colocar. Então, quando a pessoa às vezes vê uma cor, ela provavelmente ela vai fazer sentido aquela cor para ela, porque
ela gosta da cor, ela vai ter um sentido um pouco talvez simbólico para aquela cor também. Então, eu acredito mais um pouco nisso, assim, a vibração da cor, ela talvez ela traduz um pouco mais o que que é o que que seria a luz da pessoa em si, enquanto um símbolo mesmo, um pouco mais metafórico. Então, E, esse e- lado eu acho que seria mais ou menos eu tentando achar essa busca. O realismo também seria, o hiperrealismo seria talvez uma busca que fazia sentido para esse brilho. A pessoa, pelo si, seria um brilho interessante. Mas eu acho que a cor em si, ela tem um aspecto um pouco mais místico. Seria isso, um pouco mais diferente, assim, de vibração, de você olhar e falar assim, de te chocar. Então seria mais ou menos um brilho um pouco mais de cor, seria isso. e a palavra que eu usaria para o que você falou agora seria envolvimento. Você, baseado no que a pessoa vai te descrever, você se envolve, né, com aquilo, Uhum. e nesse envolvimento você codifica, interpreta informações. Mas eu acho muito bacana esse termo que você usou. Eu entraria mais para uma perspectiva de espiritualidade, ou espiritualismo, né? Sim. Mas que você disse uma palavra muito melhor. Eu acho que é um caráter mais místico, né? E é um caráter imponderável, vamos dizer aqui, Sim. imponderável. Palavrinha difícil, gente, por favor, É. audiência, não caia com essa palavra difícil. Mas é um caráter, sobretudo, do que nós pensamos para desenvolver, por exemplo, ousia, né? Ousia quer dizer essência. E, por exemplo, descrever o que você acabou de dizer por palavras, e as palavras estão ali no texto, né? Aham. Estabelecendo, enfim, estabelecendo um sentido daquilo que você quer dizer. Pode ser que a gente não vá perceber isso tão bem como ao escutar você ou ver você falando isso. Então, tem esses níveis de comunicação, tem esses níveis de envolvimento, até a gente chegar nesse Uhum. nível de envolvimento que você está sugerindo para a gente, que atinge uma perspectiva praticamente mística, né? É algo que a gente consegue tá entendendo, mas é algo muito. Vou dizer aqui uma expressão que vai remeter à sociologia, mas é uma expressão muito weberiana. É um sentido muito weberiano que a gente está colocando, não ligando à sociologia, mas ligando aqui ao Weber, porque ele deu duas referências aqui pra gente. Você deu duas referências aqui pra gente, né, Weber? Mas você vai fazer isso de uma maneira exclusiva, cara. Isso que eu acho, sabe, a expressão bonita aqui do que a gente está dizendo. E eu acho que essa referência sua deve ser levada muito em consideração pelas outras pessoas. Não estou dizendo nem no ramo da pintura em si, mas no ramo da arte como um todo, saca? Para a gente, Uhum. dentro daquilo que a gente tenha como uma guinada mais artística, para a gente tentar ter esse envolvimento com o que chama atenção a gente, o que nesse momento de contemplação da vida, né? Isso te gera em termos de arte? É cantar uma música, fazer uma poesia, estabelecer uma pintura, né? Então, eu acho isso muito bonito, cara, que você disse agora. E sobre isso, uma outra dúvida minha, se, sabe? Eu tô entrando aqui um pouco no ramo da filosofia. Eu tô tendo aulas de estética, então isso para mim fala muito alto, né? Também tô tendo aulas da filosofia da educação, estamos falando de uma artista chamada Zambrano, também, que fala bastante comigo, mas queria perguntar se você já passou pela experiência de ensinar para alguém isso que você esse aparato, né, artístico que você tem desenvolvido. Você já passou por essa experiência ou não? Para chegar a esse ponto de ensinar o que eu já tenho desenvolvido, ainda não. Eu já fiz algumas oficinas, coisas pequenas de alguns elementos que eu vim desenvolvendo na época que eu começava a fazer as artes. Eu dava muita oficina, por exemplo, de stencil,
o corte do stencil, aplicação, algumas stencil em camadas, lambes gigante. Eu desenvolvi uma técnica para fazer a produção de lambe gigante que quase nenhum artista, eu não vi ninguém desenvolvendo. E aí eu aprendi isso de uma forma bem laboratorial, assim, né? Bem indo empiricamente, testando e consegui. Aí eu passei isso. O conhecimento, talvez, desse estilo, assim, ele é um pouco, ainda por mim, meio conturbado, assim. Eu não consigo colocar de uma forma didática para uma pessoa para ser ensinada, para ela chegar e falar assim, cara, agora você está desenvolvendo esse estilo. Eu acho que eu não consigo hoje fazer isso. Talvez se eu começasse, eu acho que eu chegaria no coeficiente bem favorável, talvez. Mas como que eu estou sempre testando alguma coisa nova, e acaba que é um pouco mais conturbado. Para quem vê, ele consegue ver ó, de fora, assim, consegue ver o estilo, né? A forma que tem, a cor que tem um pouco mais as expressões, mas eu de dentro eu consigo testar muitas coisas novas e acaba que é um pouco mais conturbado esse lado, assim. Então, hoje em dia eu não consigo colocar numa forma bem didática e ensinar ele, infelizmente. Você falou uma coisa legal que foi uma colocação que eu fiz para um professor meu há pouco tempo, né? Eu falei assim para ele, professor, eu vejo, assim, dentro da filosofia, também tem aplicabilidade com a pintura, mas eu falei de algo que eu tenho um pouco mais de familiaridade, que é a música e o canto, né? E o canto. A gente tem dois movimentos, que você falou de um desses movimentos. Quer falar alguma coisa? Você... Não? Não? É, enfim, tem dois movimentos. Um desses movimentos é a história da música. No seu caso, é a história da arte em si, da pintura, com as duas referências que você trouxe. Só que tem outro aspecto, que é a da realização. A realização da arte, a realização da pintura, a realização do canto, da música, a realização de tocar algum instrumento musical, né? Aí eu falei para esse professor assim, olha, eu acho muito difícil o artista ele saber que é aquilo, tá pronto, sabe? Às vezes a gente pode chegar num momento em falar assim, olha, isso aqui é o mais próximo do que eu quero. Mas mesmo assim, tinha o que fazer aqui ainda. Mas está bastante próximo daquilo que eu acho que seria o que eu gostaria, né? Uma coisa, ao mesmo tempo que é incerta, mas ao mesmo tempo é suficiente, vamos assim dizer. O canto ser muito presente, né? Porque como é que eu vou interpretar o que eu quero passar durante a música, que não é só alcançar uma nota mais aguda, uma nota mais baixa, né? Enfim, determinada nota. É colocar emoção naquilo que eu tô cantando. E acho que estou fazendo uma aproximação aqui justamente porque eu estou bastante longe de ter a envergadura que o Weber tem para pintura, então eu estou fazendo uma aproximação para tentar ficar aqui entendível, né? Mas eu acho, cara, que isso é uma coisa muito relevante pelo seguinte: você teve duas referências principais. E para mim, desse tipo de pintura que você desenvolve, eu não conheço, para falar a verdade, não conheço outras pessoas que pintam com as características que você desenvolve na sua pintura. Então vai ser algo exclusivo, né? Esse processo é exclusivo do Weber. E é por isso que essa questão de ser ensinável, ela me provoca bastante. Porque o Weber ele vai deu de oficinas, nessas oficinas ele passou com um conhecimento, né? O que eu disse aqui, aproximado sobre a história da música. Ele passou um conhecimento, só que você que teve esse conhecimento, alcançou esse conhecimento que o Weber passou, vai desenvolver coisas completamente exclusivas de acordo com aquilo que você entendeu e aquilo que você está querendo realizar. E você pode pegar aí uma outra perspectiva dentro da mesma ideia de jogo de luzes. Então é isso que eu acho fabuloso e mágico, místico, vamos dizer assim, dentro da arte como um todo, né? O potencial que a gente tem para desenvolver a arte.
Mas eu quero te fazer mais uma pergunta. Essa vai ser um pouco mais difícil de responder. Então, aperte o cinto aí. Eu não vou, não vou abusar muito, não. Vou fazer uma outra depois que é um pouquinho mais difícil. Essa é mais água com açúcar. Mas eu gosto muito do Provocações, né? Do nosso querido, já Uhum. falecido, saudoso, aliás, Antônio Abunjanra. Nós não estamos no final, não, né, da nossa conversa, mas não estamos muito longe de chegar para os acordes finais. Mas eu vou fazer a pergunta que ele fazia de final, sabe? Tem alguma pergunta que não foi perguntada que você gostaria de responder? Pode pensar. Quanto... Enquanto admirador e fã mesmo do Provocações, sempre é uma pergunta bem provocantes mesmo. É bem difícil, né? Responder algumas dessas que sempre são colocadas nos programas. Bem, de... eu tenho uma bem relacionada, assim, que eu acho que seria bem interessante trazer, que seria o lado da arte com amor, assim. Talvez o que significa para você a pintura enquanto talvez expressão de amor, assim, que eu acho que é um lado que eu sempre trago, talvez eu deixe bem evidente assim para quem me acompanha, que é uma expressão bem forte, né? Bem presente, né? E aí todo mundo já fala assim, cara, velho, você leva o seu trabalho mesmo com muito amor, você parece que tem um sentimento único, assim, que se torna um trabalho diferenciado, né? Um pouco uma extensão disso. E eu acho que essa pergunta entra um pouco no processo, assim, mesmo de enquanto a gente se vê enquanto pessoa, né? Enquanto que eu comentei lá, que era talvez a gênese do meu processo artístico, era talvez pensar a sociedade, ela adquiriu também um lado de compaixão, né? De uma paixão muito grande pelo próximo, que ela se materializa grandemente através das minhas pinturas. Então, eu acho que o sentimento mesmo que eu sinto quando eu estou fazendo arte, apesar desse processo ser sempre, talvez, não tão linear, né? Ela é o amor, né? Um sentimento pelo de grande força, assim, eu acho. É uma boa pergunta. É, justamente porque nosso querido Antônio Bunjan é que trouxe, não é nem jargão, né, mas essa provocação propriamente dita. Provocação. Muito bom. Eu tenho mais duas perguntas aqui para te fazer. É isso aqui, viu, gente? O CIA é pergunta, é alcançar, tentar, né, alcançar até onde a gente conseguir, essencialmente, né, as expressões que o Weber ele tem desenvolvido, ele tem se organizado emocionalmente, existencialmente para desenvolver enquanto artista que ele é. É algo que não só aplicado ao Weber, mas aplicado a todo mundo que a gente vai trazer aqui. Mas uma contextualização histórica que é importante, né? Aproveitando que você falou sobre amor, não é algo, vamos dizer assim, não é algo restrito, né, ao campo religioso. Mas eu queria saber até que ponto o aspecto religioso ele te influenciou ou não te influenciou no que você tem desenvolvido. Bem, o lado aspecto religioso, na minha construção, eu acho que vem um pouco mais de instituição, que você fala, né? A religião enquanto uma, uma organização que tenta alcançar talvez o lado um pouco mais místico, né? Que talvez eu trago bastante nas minhas pinturas, né? Que tem um peso também bem místico. Eu não diria que a religião influenciou, mas o lado espiritual, sim. É, eu sou uma pessoa muito espirituosa, de questão de fé, das minhas crenças, né?
pouco mais individuais. Só que eu sou uma pessoa que não sou religiosa, eu não sigo nenhuma religião, sou agnóstico. E aí eu acho que a parte de vínculo da espiritualidade com a religião, ela por mim, ela é um pouco mais desprendida, sabe? Aí a espiritualidade que eu construo, ela é um pouco mais pela minha caminhada, né? Pelo meus saberes, aí eu acabo que eu bebo um pouco de cada saber de algumas religiões, sim, mas ela tem um link um pouco mais com a relação espiritual. Então, ela tem um pouco de uma fé mais incondicional na, na- nas pessoas, enquanto sociedade, na bondade, nas ações e principalmente no trabalho, assim, que a gente envolve enquanto você tem um potencial de desenvolver. Eu acho que essa é talvez o link que faria assim, para a região, mas eu não empreendo a nenhuma, assim. Eu sou um pouco mais cético em relação ao que as instituições assim desenvolvem, sabe? Então é o lado espiritual, sim, que é um pouco mais aflorado, assim. Uma outra pergunta, ah, parecida com a anterior, mas não tão problemática, eu acho. Assim, anterior eu digo da questão da pergunta que você não respondeu, que você quer responder, né? Mas a outra questão que eu tenho muita curiosidade também fala muito de um desejo seu. No seu desejo, na sua mente, no seu pensamento, que pintura você ainda não pintou que você gostaria de pintar? Não, é legal. Desejo, acho que a gente sempre vai ter, né? Algumas metas, assim, a ser cumpridas. E, e tenho muitas, assim, eu acho que enquanto um sonhador, um artista sempre sonhador e portador de muita imaginação, eu sempre já me peguei tendo muitos desejos, assim, uns devaneios, né? Na minha mente, pensando várias coisas para fazer, né? Pintando fachadas de prédio, laterais, né? As que a gente chama de os front lá. Mas eu gostaria muito, seria um marco, talvez uma meta bem profissional que eu ainda não alcancei, que seria a pintura de nus artísticos. Seria um quê muito interessante, assim. Só que talvez não seria a resposta dessa pergunta. Um elemento que eu nunca fiz, que eu gostaria, que eu acho que precisa de um amadurecimento muito grande, é um autorretrato. A resposta seria esse, seria a pintura que eu ainda nunca fiz. Seria um autorretrato. Porque eu acho que eu particularmente é algo conturbado, assim. Eu fazer minha representação. Então, não tenho claro, talvez eu não tenha um caminhar bem feito nisso, mas eu quero fazer. É mais difícil, né, talvez nesse aspecto. Mas as metas seriam talvez essas que eu te passei. Seriam alguns passos que são bem profissionais, né? Você tem que ter uma, uma postura profissional excepcional, acima de tudo. Mas o autorretrato seria o E- mais e- Eu, conturbado. eu, eu imagino assim, o desafio e a conturbação, né? Porque, cara, que aspecto do Weber eu vou pintar? Que Weber, né? O Weber de Quem que é agora? Quem isso, que é o né? Weber de agora? Quem que é esse? Quem sou eu? É Sócrates na veia, né? Só sei que nada sei, sei lá mais o quê. Por uma via um pouco mais do ponto de vista da realização, né? No sentido de ensinar. Ah, eu me lembro muito daqueles filmes antigos às vezes de alguma arte marcial, né? Que a gente sempre assistiu mais em relação a expressando algum tipo de arte, mas luta enquanto arte, né? Que a gente ficava muito inspirado com aquilo, de ver superação daquelas pessoas e tudo mais, de ver o que elas estão produzindo com a aptidão delas. Aptidão é uma palavra muito forte, né? Porque
Isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo, não importa que área, não importa como, a gente desenvolve algum tipo de arte. Mas sempre me chama muita atenção como a gente, algo que eu tenho estudado dentro da filosofia, que é a mímesis, né? Que é o fazer Uhum. poético. Mas, do ponto de vista da pintura, para as pessoas que querem, de alguma forma, ficaram inspiradas, escutando as suas respostas, escutando como é que foi seu processo de imersão, né, dentro da pintura. Só que essas pessoas não fazem ideia de como fazer isso. Como é que você diria para ela, olha, fulano, fulana, começa dessa forma. Como é que você diria para elas? Legal. Nossa, é uma boa pergunta. Excepcional. Eu acho que enquanto uma pessoa portadora talvez de uma admiração, né, fã de alguma coisa, ela quase sempre ela tenta traçar, né, ou caminhar o caminho que um artista sempre faz, né? Seja, por exemplo, você admira muito arte, música, desenho, poesia, e aí eu acho que fazer o o caminho, talvez, de produção, ele é um pouco mais doloroso, mas eu também um caminho um pouco mais certo para você chegar. Mas eu não diria isso. Eu acho que isso é o que a maioria das pessoas iriam falar. Se, por exemplo, quer fazer uma tela? Compra uma tela, começa para fazer o que você quiser nela. Seria mais ou menos isso que talvez uma pessoa um artista que está fazendo instrução para esse lado mais de produção. Mas eu acho que eu vou um pouco mais além, assim, da criação da identidade, assim. Porque fazer, eu acho que todo mundo tá fazendo. Todo mundo tá fazendo um tanto de coisa. E aí até vai chegar um ponto que a produção sua não vai estar fazendo sentido. E aí que vai, talvez o que eu vou falar agora que vai fazer mais sentido nesses momentos, assim. Que você vai falar assim, porra, tive uma crise de produção. Tô produzindo aqui, mas não tem sentido isso aqui para mim. Então, é esse que é o lado que talvez a identidade cria em si. Primeiro, você tem que sempre ser muito verdadeiro contigo. Eu acho que a verdade é o caminho, sabe? Então, se você tem convicção do que você quer mesmo em relação por exemplo, quero a poesia. Mas a poesia é o que para mim? Aí nisso, se você for voltando realmente um pouco passos atrás, você vai realmente ver que talvez algumas coisas não faz sentido para você. Por exemplo, é uma poesia que você admira, por exemplo, o artista, mas você não vai conseguir produzir. Ou talvez você não vai ter o, o peito, assim, de algum momento de baixa, né? Você vai desfazer, aí você vai ficar oscilando entre hobbies, assim. Eu faço uma arte, ela faz sentido muito para mim, mas em um momento que ela não fizer sentido, eu deixo e jogo ela fora, eu descarto ela. Então, eu acho que o lado de produção, vai entrar um pouco lá disso. Aí o lado um pouco mais filosófico mesmo, que aí talvez eu entro agora, que seria o que faz sentido para ti. Senta e define. Talvez é a premissa de todo começar a fazer. Por quê? Por quê? Básico. Por quê? E é isso que é o Alcia, é encontrar os porquês, as perguntas fundamentais, encontrar a essência e tentar de alguma maneira expressá-la, que às vezes por meio de palavras, que a gente está falando aqui agora, é difícil, mas quando a gente senta e tenta, e sempre que vier na cabeça, né, aquela ideia, aquele pensamento, né, que vem, e a gente tentar sentar, realizar, ver como é que isso funciona. Eu, para assim, a gente está muito sincronizado agora nesse finalzinho. Porque eu ia te falar uma pergunta, a gente te fazer uma pergunta agora, são as duas últimas. Não que tenha que ser duas últimas, se tiver, a gente continua, que não vai estar meia-noite, porque senão ninguém vai ver podcast nenhum aqui no CIA. mas a pergunta é: tem um momento que eu acho que
é intenso. Enquanto o significado dele, eu não sei se você já teve essa experiência de refletir sobre isso. Que tá tirando o óculos. Quem me acompanha por lives afora aí sabe que quando eu tiro óculos é porque o negócio vai ficar sério. Tem um momento em que você, para desenvolver uma cor, você precisa de duas cores para desenvolver essa cor, né? E filosoficamente falando, você tem um conjunto X e um conjunto Y. Esse conjunto X, esse conjunto Y vai formar um conjunto diferente. Mas para esse conjunto diferente ser formado, ele precisa daquela base de origem, que é o X e o Y. E mais, o X e o Y, mesmo no conjunto diferente, eles ainda estão ali constituídos. Quando você está misturando duas cores diferentes e consegue uma outra cor diferente, você só consegue aquela terceira cor diferente porque a integridade da identidade das cores, daquelas duas primeiras, a identidade ainda está ali, né? Não sei se você já pensou sobre isso, sobre essa coexistência de cores dentro de uma cor que você está elaborando ali, e essa coexistência vai criar uma outra cor, considerando que aquelas duas outras cores aí, elas constitutivamente, ou até mesmo do ponto de vista existencialmente, elas estão ali ainda. Não sei se você está entendendo essa viagem maluca que eu estou fazendo aqui. Uhum. Tô entendendo, sim. Mas você tá me perguntando se em algum momento eu penso que, por exemplo, se eu misturar duas cores, eu quero o resultado X, e aí eu pensei que, que o resultado final da minha cor, ela é a composição dessas duas cores primárias que, se eu me pego pensando e voltando Isso, a isso. essas premissas. A mistura das cores para formar uma outra cor, sabe? Esse processo das cores estarem ali e ao mesmo tempo não estarem ali. Entende? Aham. Já te ocorreu Certo. isso? Não, ultimamente eu não fico tão preso, talvez, eu faço muitos estudos de cores, principalmente círculo cromático, principalmente pela mensagem, né, que elas ocupam, assim, né, de vibração, né, de luz, mas eu não sou a pessoa que fique buscando chegar numa cor perfeita, assim. Eu quero um turquesa, mas eu quero um turquesa que não é tão um verde esmeralda, que aí tem um pouco mais de alguma coisa por trás, que vai fazer um outro elemento. Aí eu não fico tão preso nisso, senão eu acho que eu não faria mais que um terço dos trabalhos que eu conseguiria fazer. Porque algumas premissas minhas mesmo, porque eu sou um artista um pouco mais de fazer, entendeu? Não é um pouco tanto de estudar, porque se deixar eu teria que estudar muita coisa, e aí eu consigo fazer mais, que é o que mais faz sentido a arte para mim. Tem muita coisa para estudar, claro, que eu vou estudando aos passos, mas eu não fico tão preso, assim. Tem muita artista que até me julga por muitas técnicas que eu uso, por exemplo, para técnicas de desenho que eu desenvolvo, eu uso mais técnicas um pouco mais para chegar no resultado que eu quero, e aí eu consigo depois lá chegar no patamar que eu estudo, que é a tinta, que é a integração na tinta, e depois outro lado. Então eu não produzo a minha tinta que eu quero, a minha tinta ideal, por exemplo, o que seria um hiperrealista estudaria, né? Eu tenho esse elemento, mas esse elemento é um pouco de rosa com alguma coisa um pouco mais clara. Ele vai lá, chega naquela cor para depois chegar aqui, esse aqui fez todo sentido, essa cor. Pá, cheguei. Aí a minha busca não é um pouco menos para esse lado de pensar o conjunto das cores, sabe? Mas é interessante, É, bem interessante. Me fez ter uns gatilhos aqui. assim, o louco da filosofia aqui sou eu, né? Então tranquilo. Enfim, não você tenha resposta para isso, né? E pelo menos agora, que seja uma reflexão ainda não foi ainda estabelecida concretamente, né? Então não tem erro quanto a isso, não. E eu acho que a gente vai se aproximando da questão final. Não seria necessariamente uma questão assim filosófica, né, fundamental, mas é uma questão
primordial do ponto de vista do Weber, né? E o futuro, Weber? A gente já falou sobre desejo, né? A gente já falou sobre o que você não fez, que você ainda quer fazer. Mas o que você está estabelecendo agora para fazer para. Porque tem dois Webers coexistindo aí agora, né? A gente falou de cores, mas tem dois Webers coexistindo. O Weber que está em formação na faculdade e o Uhum. outro Weber que todo dia se descobre dentro da arte, né? Como é que tá o futuro para você? O que você vislumbra de futuro? Como é que tá isso? Então, a arte, para mim, ela é um pilar, né? Ela faz sentido para mim, ela vai estar sempre presente. Então, o que talvez eu espero do futuro é que a arte esteja presente. É uma, talvez uma espera, né? Porque, por assim dizer, eu acho que eu não posso prever nada, né? Eu acho que eu pretendo, né, trabalhar na minha área, né, enquanto formação, e a arte ocupar o espaço que hoje ela talvez ocupe já. Seria mais esse lado. Talvez eu não estaria dedicando um pouco mais à arte do que eu já dedico. Eu acho que ela ocupa já um espaço muito importante e eu estou muito cômodo até o passo onde eu cheguei. Eu acho que o futuro só entra enquanto produção, enquanto o espaço que ela ocupa da minha vida, né? Então, eu acho que eu não consigo regredir mais, então, enquanto a arte, o tanto que ela ocupa na minha vida, e seria mais, talvez, algumas ferramentas que eu ia usar, né? Por exemplo, tentar conseguir entrar em alguma galeria, tentar artes para o exterior, arte talvez para alguma chegar em alguns públicos um pouco mais do mundo da arte em si. Seria mais ou menos essas premissas que talvez o futuro tem que talvez se cumprir, assim, por assim dizer, pelas minhas expectativas. Acho que seria isso. Mas eu ainda pretendo levar a minha vida, assim, enquanto profissional, né? Para muitas afrontes aí da vida da engenharia ainda. Porque ela faz também muito sentido para mim, assim como que a arte faz. Falei que seria a última pergunta, mas eu vou ser um pouco clamando aqui um pouco continuar clamando pela sua presença aqui para uma outra, uma última questão. Eu vou de fato para o nosso finalmente, né, para finalização. Mas essa última questão também seria, você já fez alguma pintura baseada na seguinte situação? Um familiar ali daquela família, ele faleceu, né? Gerando saudade, gerando todas essas expressões naquela família. Você já envolveu nesse tipo de pintura para retratar essa pessoa querida que não está lá mais? Que assim, eu falei que Gandhi não está mais aqui, Francisco de Assis não está mais aqui, também sei que você já fez um quadro de Freud também não está mais aqui, mas eu queria saber sobre um ente querido que já tenha vivido naquela família com ele, se você já fez algo assim. E como é que foi se você já fez, né? Uhum. Então, esses dois trabalhos que estão aqui, eles são desse caso também. O trabalho enquanto uma extensão do amor mesmo, que eu vejo, ela é a expressão desse desejo de ter a pessoa representada enquanto um elemento do amor que as pessoas sentem. Então, é, o trabalho em si, ele é muito bem visto, né? Muito bem trabalhado, né? Ele tem uma energia boa. Então, tem muito trabalho que eu recebo, uma boa parte considerável, assim, é de trabalhos de pessoas que se deixaram. Aí, por exemplo, um parente quer presentear o outro, o irmão, por exemplo, que a mãe faleceu há pouco tempo, foi uma situação conturbada. Da mãe, do pai, que a mãe perdeu, tá dando pro filho. Esse aqui é aniversário do filho dessa moça. Ela, ela vai ser presenteada para deixar o quadro no quarto dele. Agora ele vai ter
pequeno, né? Criança pequena, e vai ter um quadro da mãe com o astral bem lá para cima, para recordação disso. Isso eu acho que é a extensão mesmo do amor. É considerável os trabalhos que eu recebo, né, dessa forma. Ou seja, as pessoas percebem a extensão do diálogo, dos diálogos, né, que você faz na pintura e isso toca. Não tem como não tocar de alguma maneira, não tem como não provocar, não tem como não mexer com a gente, né? Com esse jogo de cores, isso gera emoção, isso gera sentimento, isso mexe com a gente. Tanto é que o quadro do Gandhi mexeu comigo. Eu já te disse que eu vou chamar você de novo para outras empreitadas aí sobre outras personalidades, né? Enfim. Bom, agora sim, a gente vai para os acordes finais, que o Weber tem vida também fora de podcast. Eu quero saber, Weber, a pessoa escutou o podcast e antes mesmo de perguntar de você, lembrando o pessoal que está assistindo, que nos acompanhou aqui, né, por quase 2 horas que eu estou alugando o Weber aqui, coitado dele. Quase 2 horas que ele está aqui com a gente. Primeiro pedir, né, lembrar a pessoa a importância de você se inscrever no nosso canal de YouTube, você seguir nossa página no Facebook, você estar lá presente no TikTok também com a gente, além do Twitter. E, sem deixar de esquecer, eu acho que uma das que a gente vai usar bastante, né, que é o Instagram também. Então, para vocês nos acompanharem por lá, enfim, obviamente, se vocês quiserem, gostarem, né? Eu gostei muito da companhia do Weber aqui hoje, eu gostei muito do que ele trouxe aqui para a gente em termos de experiência de vida. E também o site que vai estar disponível para vocês. E no site vocês também vão encontrar esse podcast exclusivamente por áudio. Se você é daquelas pessoas que não gostam de YouTube, eu não gosto de live, eu gosto de escutar as coisas no meu tempo, enquanto eu estou dentro do carro, né, andando pela cidade, fico tanto tempo dentro do ônibus, não sei, né, isso também vai estar disponível em áudio para vocês. E nós também vamos fazer ali o Weber já vai participar de uma galeria com a gente. A gente vai tentar estabelecer ali no nosso site uma galeria com alguns textos que o Weber nos enviou e também com algumas fotos de que ele está falando aí, né, sobre referências, sobre o trabalho dele mesmo, que ele conversou aqui com a gente hoje um pouco, né? Mas é isso. Para finalizar, Weber, a pessoa viu o podcast, como eu, ficou bastante impactada, né? Falou profundamente comigo o seu trabalho artístico e quer entrar em contato com você. No site, vocês vão ter um acesso para isso. No Instagram também, todas as redes sociais do OCIA, vocês vão ter contato com o Weber de alguma maneira. Mas eu quero falar com o Weber e pronto. Como é que essa pessoa consegue falar com você, Weber? Eu estou desenvolvendo um site, chama webersouza.com. Aí vai ser uma galeria, né? Um lado um pouco mais profissional, e-commerce. Mas o meu carro-chefe é o meu Instagram. Instagram é onde que talvez eu consiga, né, fazer a divulgação de forma um pouco mais precisa da minha arte. Então, quem quiser pode ficar à vontade para seguir, para admirar, né, o trabalho também, dar um feedback, falar como que acha, fazer uma encomenda, que é pela tag webersouza.art. O Souza é com Z e o arte é com T mudo. webersouza.art. E eu sou suspeito para indicar, mas eu indico. Vão lá, conheçam o trabalho dele, conheçam as publicações dele, conheçam o trabalho artístico dele. E também, futuramente, eu acho que deve publicar alguma coisa na área profissional. Não sei se ele vai fazer uma outra página para isso. Então, né, enfim. O trabalho dele é muito talentoso. Nós vamos trazer outras pessoas extremamente talentosas para conversar com a gente. O Weber está aqui fazendo um trabalho de, né, começou, né, a inauguração do OCIA, é o primeiro podcast. Quer falar alguma coisa, Heber? Não, tranquilo. Não, tranquilo. Muito obrigado mesmo pelo convite, né? Gratidão imensa por você, André, pelo admirador que você é da minha arte, assim.
como eu disse, eu sou suspeito para falar porque eu gosto mesmo. O Weber está aqui inaugurando o espaço com a gente, mas com certeza ele vai estar retornando aqui, né? Mais pro futuro, para ter uma outra conversa com a gente sobre como é que ele está agora, como é que vai esse desenvolvimento, porque isso que é interessante, né? O que a gente está escrevendo aqui hoje é um capítulo de um livro. Então, a gente também vai voltar a esse capítulo primeiro e ver ali, daqui a um tempo, como é que está esse livro agora, como é que está as reflexões, como é que ele está se estabelecendo com a arte em si, nesse momento agora, daqui a um tempo. Então, ele vai voltar aqui para conversar com a gente, como a galera que vai conversar futuramente do Aravante também, nós queremos estabelecer um espaço de diálogo, de fato, com essas pessoas, né? Conversar sobre a arte e a evolução da arte que elas têm desenvolvido. Heber, meu amigo, considerações finais, já falou contato, né? Considerações finais para a gente, algum tipo de mensagem que você queira deixar, fique à vontade aí. Quero agradecer só e convidar também as pessoas aí, principalmente os artistas que tiverem a oportunidade de estar no podcast, a estabelecer talvez um contato um pouco mais próximo, né, entre os artistas mesmo, que é bem interessante, é uma oportunidade muito boa e que eu acho que fortalece muito, principalmente o cenário, né, que é onde a gente está, principalmente pelas trocas, né, sempre escutando as pessoas é importantíssimo. Então, acho que é mais um passo de envelhecimento. Eu desejo a todos um ótimo retorno para as funções, assim, depois de escutar o nosso inaugurado podcast. Isso aí, e como o Weber disse, eu não sou engenheiro, né? Não estou indo para a área dele, mas o que a gente quer aqui é estabelecer pontes entre as pessoas, e é isso que a gente vai fazer aqui no canal do desenvolvimento dele. E disse e repito, né? A gente está só começando e nós temos muitos objetivos, muitos sonhos, porque a gente está começando aqui hoje, nesse momento, com o Weber. Então, mais uma vez, muita gratidão a ele, muita gratidão a você que nos acompanhou aí por quase 2 horas com essa abertura com chave de ouro, esse podcast aqui conversando com o Weber, o pintor do que é mais bonito nas pessoas, o brilho, e ele está certíssimo sobre isso. Obrigado, Weber, pelo seu brilho aqui com a gente hoje, tá? Um grande abraço aí para você, até a próxima, meu amigo, sucesso aí nos empreendimentos futuros.